Jeremias capítulo 5, na sequência do que nós estamos estudando do livro de Jeremias, eu queria que você deixasse o texto aberto, embora os versículos aparecerão ali na projeção, mas é bom que você confira se é desse jeito, se é assim mesmo que estamos falando. Jeremias capítulo 5, no meio da sua Bíblia, você encontra depois do livro de Isaías, Jeremias. Nós vamos mencionar quase todos os textos, os versículos do capítulo 5, agora, tão somente nós vamos ler o versículo de número 1 e 2, e depois os dois últimos, os dois primeiros e os dois últimos, 30 e 31. Amém? Você está aí ligado? Jeremias capítulo 5, 1 e 2 diz assim: Andai pelas ruas de Jerusalém, vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, se puderdes encontrar um só homem, que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a cidade. E ainda que digam, vive o Senhor, certamente juram com falsidade. Versículo 30 e 31. Uma coisa espantosa e horrível tem ocorrido na terra. Os profetas profetizam falsidade. Os sacerdotes dominam com autoridade própria. E o meu povo gosta disso. Mas o que fareis quando isso chegar ao fim? Que texto forte esse, 30 e 31, está na Bíblia. Quando profetas estão agindo inapropriadamente, sacerdotes, e diz o texto, o meu povo está gostando disso, gosta disso. Nós estamos seguindo um caminho coerente com o livro, é um desafio. Hoje nós vamos falar sobre uma triste constatação, muito embora muito desse texto, dos capítulos todos de Jeremias é uma triste constatação, mas eu quero ainda lembrar você que já falamos sobre a convocação divina, falamos sobre o processo de declínio espiritual, falamos sobre infidelidade versus fidelidade. Na semana passada falamos sobre o caminho da restauração e dentro desse caminho alguns passos: retornar para a presença de Deus, fugir da representação inútil, agir de forma coerente diante da vida e sujeitar-se completamente a Deus. Nós queremos falar sobre constatação, e constatar, meus irmãos, é averiguar, examinar ou ainda verificar. Por isso, para que tenhamos uma segurança em nossas constatações, nós devemos utilizar o instrumento correto. Isso falando daquilo que a gente quer avaliar, verificar em nossa vida. A gente pode dizer também, introdutoriamente, que a ausência de verificação pode trazer certa ilusão diante da realidade da existência de uma pessoa. Eu vou repetir. A ausência de verificação, o check-up pessoal, pode trazer certa ilusão diante da realidade da existência de uma pessoa, de um grupo, de uma nação, como foi o caso aqui. Por isso, meus irmãos, sucesso envolve constante verificação, não fingir que tudo está bem quando nada está bem. Então eu tenho que estar atento a esse caminho. Ao longo da vida, às vezes nós enfrentamos, em nossa própria vida ou na vida de alguém, constatações e situações desagradáveis, outras vezes agradáveis, ao longo da existência. Isso foi no povo de Deus. Nós estamos estudando o livro de Jeremias, que é um pré-cativeiro babilônico. Nós sabemos que o povo de Deus ficou no Egito, mas ficou também na Babilônia 70 anos. E o contexto é esse: um profeta que fala no momento da divisão da monarquia israelita, reino do norte e reino do sul. É bom você lembrar disso. Jeremias é profeta do reino do sul de Judá, e ele profetiza a partir do reino do sul, mas ele profetiza para todas as nações. Deus o usa poderosamente nesse contexto histórico, num momento difícil do povo de Deus, como nós estamos vendo aqui. A pergunta que nós devemos fazer inicialmente aqui é: o que Deus estava vendo, que nós estamos chamando hoje de uma triste constatação a partir do capítulo 5. Primeira coisa,
que já estava acontecendo no capítulo 4 e que permanece no capítulo 5, representação, eu diria, uma persistente representação. Versículo já lido aqui, há uma orientação profética: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Olhe só, procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Deus está dizendo: e eu perdoarei a cidade. Versículo 2: embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Nós vimos no capítulo 4 que havia uma fala, mas que não era sincera e que persiste aqui. Claramente o texto está dizendo, Deus está dizendo: olhem por aí, saem pelas ruas, pelas praças e vejam se tem alguém que fale a verdade, que haja com honestidade, que busque a verdade. Se houver, eu vou perdoar essa cidade. Eu vou perdoarei a cidade. O verso 23, 24 e 25 segue nessa mesma lógica, você pode acompanhar. Diz assim: mas este povo tem coração obstinado e rebelde, eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e assegura-nos as semanas certas da colheita. Mas os pecados de vocês têm afastado essas coisas, e as faltas de vocês os têm privado desses bens. É o povo que sabe o que Deus é capaz de fazer. É o povo que sabe o Deus que abençoa a plantação nas estações, mas é o povo que não está tendo um relacionamento com Deus. É o povo que fala da boca para fora. E a constatação da parte de Deus é que aquele povo estava representando, muitas vezes falando de coisas verdadeiras, mas não vivendo no íntimo. Esse é o desafio, meus irmãos, de Jeremias sendo usado por Deus aqui, porque Deus valoriza sempre a sinceridade. A sinceridade pode doer muitas vezes em nossa própria vida, na vida de alguém, mas esse é o caminho do sucesso. Por isso que Deus está verificando o povo. Nós vamos ver aqui que muita gente é verificada, é um check-up divino, é uma radiografia divina, e o que Deus vê não é uma coisa boa. Por isso eu queria dizer, eu construí uma frase que é oportuna para esse momento, que eu quero ler com vocês aqui. O caminho da hipocrisia, que era o que estava acontecendo com o reino de Judá, o caminho da hipocrisia leva as pessoas para a cidade da representação. Mas o caminho da sinceridade leva as pessoas para a cidade da integridade. A pergunta que nós precisamos responder é: você deseja chegar a qual cidade? A cidade da representação ou a cidade da integridade? E isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, se você quer ter sucesso na sua vida. Para qual cidade nós estamos caminhando? Nós almejamos chegar. Isso vai depender das nossas atitudes, das nossas posturas. E o Deus que vê tudo nos contempla e quer nos abençoar e quer falar ao nosso coração o que nós queremos em nossa vida. Primeira detalhe nessa constatação divina, que havia representação, coisa já vista, que persistia. Por isso nós podemos dizer aqui, meus irmãos, que representação valoriza a hipocrisia e não a transparência. Transparência é outra coisa. Você está valorizando a hipocrisia ou a transparência? Então, representação é uma triste constatação, e que Deus estava contemplando tudo isso. Corram pelas cidades, pelas praças, e vejam se há alguém honesto que ande na verdade. E essa pessoa não estava sendo encontrada. Essa era a palavra profética tão direta na boca de Jeremias, e isso era lamentável. Nós possamos valorizar a sinceridade, e devemos perguntar a Deus para que Ele faça o exame. Por isso que eu falei, o instrumento para fazer o exame faz diferença, e como povo de Deus nós temos instrumentos, a palavra de Deus que nos ajuda no check-up pessoal e coletivo até, a ação do Espírito Santo em nossa vida, e nós devemos
orar como salmista no Salmo 139. Pedir para Ele sondar o nosso coração e ver se há algum caminho mau, se há no nosso coração alguma coisa fora do lugar e nos guiar no caminho correto. É uma oração sincera, para que possamos vencer tudo aquilo que não agrada ao nome do Senhor. Amém? O que Deus estava vendo também? A ausência de arrependimento. Ausência de arrependimento. Note bem, versículo 3, em destaque ali. Senhor, não é a fidelidade que os teus olhos procuram? Nós já sabemos no capítulo 5 que Deus está procurando. O que Ele procura? Ele está procurando fidelidade. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feristes, mas eles nada sentiram. Tu os deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram a arrepender-se. Recusaram a arrepender-se. Então, recusaram a correção, só no versículo 3. Endureceram o rosto, recusaram a arrepender-se. Expressões que aparecem no versículo 3. Recusaram a correção. A Almeida, século 21, diz: não quiseram se converter. Coisa que nós já vimos no capítulo 4, do não semeie entre espinhos. Não quiseram se converter. Veja agora o versículo 4, meus irmãos, detalhes que mostram esse não arrependimento do povo de Deus. Versículo 4 diz: não conhecem o caminho do Senhor. Falando dos pobres, na linguagem ali dos simples, não conhecem o caminho do Senhor. Versículo 5 diz assim: mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras, falando dos nobres. Começa do povo simples, passa para os nobres. Versículo 6, porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. É isso que Deus estava vendo. Versículo 7, meus irmãos, olhe só o versículo 7, o que diz: por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram a casa de prostituição. Era o quadro. Versículo 8, está na Bíblia. Eles são garanhões bem alimentados. Olha a figura. E excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Versículo 8. Que terrível. Está na Bíblia. É bom a gente ler a Bíblia, a gente se deparar com essas coisas, né, e entender esse processo. Versículo 11. Porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído. O profeta agora fala para o reino do norte e reino do sul. A comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Versículo 12. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: Ele não vai fazer nada. Olhe só. Muito pior do que não se arrepender é achar que Deus não vai agir. E que o pecado não terá consequências. Mentiram acerca do Senhor, Ele não vai fazer nada. Nenhum mal nos acontecerá. Jamais veremos a espada ou a fome. Jamais veremos a espada ou a fome. Formas de Deus tratar o seu povo, muitas vezes. Verso 13. Então nós já vimos o povo simples, já vimos os nobres. Ele está procurando o fiel. Ele chega agora nos profetas. Os profetas não passam de vento. Que terrível, irmãos. E a palavra não está neles. Por isso aconteça com eles o que eles dizem. A palavra não está com eles, porque o profeta fala em nome do Senhor. E Deus está dizendo aqui: os profetas não passam de vento. Não estão profetizando o meu nome, não estão sendo referência, não passam de vento. E a palavra não está neles, por isso aconteça com eles o que dizem. Porque somente Jeremias estava falando a verdade de Deus. Quando todos os profetas estavam falando o que o povo queria ouvir. O profeta precisa falar o que Deus quer que ele fale, não o que o povo quer ouvir. Você, nesse ajuntamento santo, vem aqui para ouvir o que Deus quer falar com você, amém? Não o que você quer ouvir. Porque o que você quer ouvir não vai transformar a sua vida, não vai te exortar, não vai tratar com você.
Mas quando Deus fala com a gente sabe, a gente sente, percebe, e a gente deve submeter a fala, a voz de Deus. Os profetas não passam de vento, verso 13, a palavra não está neles. Que tristeza! Profetas deviam falar em nome do Senhor, mas o próprio Deus diz que a palavra não está com eles. Isso é triste, é uma triste constatação. Então, o povo comum, passando pelos nobres, seguindo os profetas, a liderança, não havia uma postura adequada diante de Deus, não havia arrependimento, eles estavam naquilo que nós falamos no segundo sermão, no declínio espiritual. Comportamentos pecaminosos, insensibilidade diante daquele quadro. Por isso a gente pode dizer, meus irmãos, que a ausência de arrependimento neutraliza o poder da confissão e da restauração. Porque quando você confessa a Deus, você está no caminho do tratar divino. Todos aqueles que confessam a Deus, eles são restaurados. Eu só tenho a possibilidade da restauração, coisa que nós falamos semana passada, no quarto sermão, se eu confesso a Deus. Porque Deus já sabe de tudo. Mas eu preciso confessar. Quem confessa está reconhecendo. Quem confessa está olhando para si mesmo com honestidade, não está representando, por isso confessa. Por isso sabe a vontade de Deus. A ausência de arrependimento, a gente aprende isso no ensino bíblico em sua totalidade. Neutraliza a confissão, porque se não há reconhecimento, não há confissão. E se não há confissão, não há restauração. A restauração que eu preciso. Será que hoje alguém aqui precisa reconhecer algum erro, algum pecado, confessar a Deus para ser restaurado? Essa é a pergunta. Deus queria que o seu povo se arrependesse, mas o povo não estava se arrependendo. Depois de falar das consequências, no versículo 15, 16, 17, 18 e 19, as consequências são claras aí no capítulo, não está sendo projetado, de 15 a 19, o profeta fala das consequências óbvias daquela postura do povo de Judá. E Deus diz, no verso 21 a 22, está aí. Olha só o que Deus diz. Anunciem isto à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isso, vocês, povo tolo e insensato. Que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Verso 22. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Olha só, irmãos, é a Bíblia. Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. O próprio Deus está falando da sua grandeza. Hoje pela manhã falamos disso. Nós celebramos um Deus que é todo-poderoso. Deus que é a nossa fortaleza, no salmista, o Salmo 81. Nós celebramos esse Deus que é. E o povo havia se esquecido do Deus que é. E todas as vezes que a gente esquece o Deus que estamos diante dele, nós perdemos a sensibilidade. O povo havia perdido o temor. 22 novamente. Acaso vocês não me temem? Não sabe que eu sou o Todo-Poderoso? Eu fiz da areia um limite para o mar. Deus está falando da sua criação, do seu projeto. Você está sensível então ao agir do Todo-Poderoso nessa noite? Em sua vida, no seu dia a dia? Você está percebendo a presença de Deus em sua vida? Ou você está vivendo sem essa percepção do Deus que é, do Deus que quer fazer, o Deus que quer operar em sua vida? O povo havia perdido a sensibilidade, meus irmãos, estava vivendo numa trajetória de pecado e não estava reconhecendo os seus pecados. Sem reconhecimento não há restauração. Sem confissão não há restauração. O Evangelho de Jesus nos aponta esse caminho da confissão. Eu preciso confessar. Faz parte da caminhada da fé, confissão. Para que haja tratamento divino, para que haja saúde espiritual. Senão você vai viver enfermo. E a obra de Deus não vai ser visível na sua vida. E você não vai viver em júbilo da presença de Deus. Uma terceira coisa que Deus estava vendo, que era uma triste constatação,
ações injustas. Ações injustas, verso 26 ao 29. Olha só, irmãos. Há ímpios no meio do meu povo. Jesus falou de a mistura do povo no Novo Testamento, trigo e joio, não é isso? Aqui o profeta que se assemelha muito, eu já falei, nós costumamos dizer que o evangelho é mais claro, mas nós devemos entender que a revelação de Deus é dada progressivamente. Nós podemos dizer que nesse caso o evangelho está se aproximando de Jeremias, porque o Deus que revelou o evangelho do reino é o Deus que revelou a Jeremias a sua palavra. Ele está dizendo, há ímpios no meio do meu povo, homens que ficaram à espreita como num esconderijo de caçadores. Ele está dizendo aqui usando uma figura, esconderijo dos caçadores. Caçadores de pássaros, prepararam armadilhas para capturar gente. Olha só, suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. Caçadores de pássaros têm gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Verso 28. Estão gordos e bem alimentados, não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Verso 29. Então Deus em sua radiografia estava vendo isso, vendo injustiças. O nível de vida da liderança do povo de Judá, do povo todo, era um reflexo. Em todas as áreas as coisas estavam fora do lugar. Um povo que vive diante de um Deus justo. Agora esse povo está praticando a injustiça. Não olham para a causa do órfão, não defende os direitos do pobre. Estava tendo egoísmo no meio do povo. Isso é lamentável. O povo de Deus tem que ter sensibilidade, porque vive diante do Deus Todo-Poderoso, que se mostra justo. Por isso que a igreja deve andar em justiça e promover a justiça. O reino é um reino de justiça. O reino é um reino de paz. E o reino é um reino da alegria do Espírito Santo. Por isso que nós devemos entender esse texto. Outra coisa que Deus estava vendo em sua radiografia era ações injustas. A palavra de Deus diz que justo é o Senhor em todas as suas ordenanças. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. Deus é justo. E se há um atributo que Deus comunica conosco, meus irmãos, que Deus tem, que eu posso ter, além de bondade e amor, é justiça. São o que a gente chama na teologia de atributos comunicáveis, porque Deus é todo poderoso, Ele não comunica a ninguém. Só Ele é onisciente, só Ele é imutável, Ele sabe de tudo, só Ele. Mas Ele é bom, eu posso ser bom. Ele é amoroso, eu posso ser amoroso. Ele é justo, Ele me ensina a justiça. Por isso, como comunidade de fé, devemos estar atentos a essa questão que o povo havia esquecido e estava agora produzindo efeitos horríveis no meio do seu próprio povo. Então a gente pode dizer nessa noite, meus irmãos, que ações injustas ofendem a dignidade das pessoas. É o que nós vemos muitas vezes nos poderes constituídos. Ações injustas ofendem a dignidade das pessoas e não refletem os valores do reino de Deus na vida do seu povo. Toda vez que aqueles que se chamam povo de Deus, filhos de Deus, agem com injustiça, estão se distanciando dos valores do reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino de justiça. Aquele povo já, nesse momento histórico, havia esquecido de quem Deus é, do que Deus queria. Estavam agindo de forma egoísta e perderam todos os referenciais. Isso é importante a gente perceber como foi a degradação moral e espiritual desse povo nesse contexto que Jeremias está profetizando. Que triste constatação, ações injustas. Que triste constatação, falta de arrependimento. Que triste constatação, de trás para frente, não é? Representação. É isso tudo que estava acontecendo. Mas uma coisa muito triste ainda, o próprio texto diz que é uma constatação horrível. 4, a aceitação de uma liderança mal intencionada. A aceitação
de uma liderança mal intencionada. Quando eu me deparei com esse texto, já li ele outras vezes, mas parece que a coisa ficou mais clara para mim aqui. Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Olha só, os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por a sua própria autoridade. E o meu povo, meu Deus, gosta disso. Gosta dessas coisas. Parece que isso aqui é 2018? Parece que é 2018. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Porque a palavra, meus irmãos, é muito direta no acerto de contas. Vou ler mais uma vez, marque na sua Bíblia, essa palavra é forte, não é? Uma coisa espantosa, não é coisa boa que eu estou vendo, horrível, está acontecendo nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, profeta não pode falar mentira. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade, as autoridades eclesiásticas daquele tempo. O meu povo, o povo que está ouvindo, está gostando disso, gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Então a palavra é forte, uma palavra direta dessa palavra profética. Quando, meus irmãos, estamos falando hoje sobre triste constatação, e a denúncia é clara aqui, nós precisamos pensar em duas coisas que alimentavam esse comportamento do povo. Isso é importante. Nós precisamos pensar em nossa espiritualidade, como nós estamos conduzindo a nossa vida. Então, duas situações apontavam para essa realidade. A primeira, que estava havendo um apetite espiritual inapropriado. Por quê? Nós vamos ver. Você conhece aquela pessoa que tem apetite estranho? Ela gosta de coisas estranhas. Não porque é estranho e diferente, não é? Mas gosta de coisas que fazem mal para o seu próprio corpo. Elas comem coisas que prejudicam o seu próprio organismo. Elas gostam disso, elas se alimentam de coisas que vão maltratando o seu organismo. E elas dizem, eu gosto, é um absurdo. Uma pessoa diz, eu gosto. Você está comendo coisas que fazem mal ao seu corpo, que trazem doença para você? Tem gente que faz isso. Não tem um cuidado no seu corpo, come coisas que maltratam e trazem doença. Por isso, meus irmãos, o apetite espiritual inapropriado também provoca um desequilíbrio em sua vida, na vida de uma pessoa. O apetite espiritual inapropriado, ele provoca enfermidades na vida de uma pessoa. E o apetite espiritual inapropriado provoca afastamento de Deus. É o que estava acontecendo aqui. Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Primeiro, os profetas profetizam mentiras, mas o texto está dizendo que o povo gosta disso. Porque está tendo um apetite para coisa que não é palavra de Deus. Às vezes eu me espanto também quando eu olho no meio do povo de Deus espalhado por toda a terra, começando do Brasil, do Rio de Janeiro, o apetite espiritual que as pessoas estão tendo. Às vezes ouvindo coisas horríveis em nome do Senhor, estão gostando disso. Ouvindo palavras que não são de Deus, estão gostando disso. E isso é triste. E isso vai trazer problemas sérios. Como está o seu apetite espiritual? O que você está gostando de ouvir? Você está ouvindo a palavra de Deus? Eu já ouvi de pessoas dizendo, não vou procurar fulano não, porque ela vai falar uma palavra séria, eu não quero ouvir. Já sei o que ela vai dizer. Amém, então. Porque ela vai falar a palavra de Deus para você. E às vezes as pessoas não procuram as pessoas, as mulheres de Deus, os homens de Deus, porque elas dizem, eu já sei o que eu vou ouvir. Mas essas pessoas que você sabe o que você vai ouvir, que você tem que procurar. Você tem que gostar de ouvir a palavra de Deus, ou o conselho apropriado. Mas aqui os profetas estavam profetizando mentiras. E o texto diz que o povo estava gostando disso. E é lamentável quando a gente ouve aquilo que não é a palavra de Deus e a gente aplaude. Eu sempre falo a você aqui, não diga amém para qualquer coisa que as pessoas digam, não. Verifique o que a pessoa está dizendo, senão você está dizendo amém para uma besteira. Nós precisamos dar amém, assim seja, é assim mesmo para as coisas certas, da palavra de Deus. Pregar não é brincadeira. Nós pregamos a palavra de Deus.
O profeta Jeremias está sozinho pregando a palavra de Deus, está denunciando uma elite eclesiástica do seu tempo que estava distante de Deus. Uma coisa espantosa e horrível acontece aqui, os profetas falam mentira, mas o povo gosta. O que nós gostamos? Da palavra de Deus? O que você está valorizando? Você é um caçador de heresias? Você é um caçador de coisas que você quer ouvir para alimentar o seu ego? O profeta está dizendo aqui em nome do Senhor, uma verdade. E quando a gente ouve a verdade de Deus, é a melhor coisa que a gente precisa. A melhor coisa, aquilo que pode mudar a nossa vida, meus irmãos, é a verdade divina. Não há nada que possa mudar a nossa vida. Um jargão não muda a nossa vida, somente a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, está escrito. É isso que muda a vida da gente. Hoje no Brasil nós vemos pessoas manipuladas. Existem dois motivos, é claro. Pessoas mal informadas, é verdade. Mas há uma manipulação também. As pessoas querem ir a alguns lugares para ouvir o que elas querem ouvir. Elas estão procurando coisas agradáveis para ouvir. E os profetas de hoje muitas vezes falam mentira e as pessoas estão gostando também. É uma denúncia muito atual para esse tempo que nós estamos ouvindo. Nós devemos valorizar a palavra de Deus. Então, o apetite inapropriado, espiritual inapropriado, é a razão de se tolerar coisas erradas. Nesse caso aqui, eles estavam aplaudindo uma liderança representada por profetas e sacerdotes. Então, note bem, o profeta, ele traz Deus para o povo, o sacerdote leva o povo para Deus. Tanto os profetas como os sacerdotes estão perdidos, não estão representando Deus aqui corretamente, estão vivendo no erro. Mas se nós temos um apetite espiritual equivocado, nós vamos viver uma vida complicada. Uma segunda coisa que eu quero destacar aqui é a falta de discernimento espiritual. Então note bem, as pessoas têm um apetite inapropriado. Eu falei de apetite literal do corpo. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que ter uma alimentação balanceada para eu ter saúde. E eu tenho que me alimentar corretamente para que eu tenha saúde espiritual também. E eu preciso permitir que Deus faça o check-up, como eu faço um exame de sangue, para saber como está a minha vida, como estão as coisas. Eu quero ver, eu quero constatar. Mas a falta de discernimento espiritual, a gente percebe na segunda parte do verso 31. Os sacerdotes governam pela sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Então, Deus está constatava aqui uma anomalia, uma aberração, uma anormalidade no meio do povo. Porque profetas profetizam mentiras e sacerdotes estão agindo na sua própria autoridade. A gente sabe muito bem, e Jesus disse isso, nós temos toda a visão da palavra de Deus, que toda a autoridade foi dada a Ele. E ele concede a autoridade delegada para exercermos o seu plano aqui na terra. Homens e mulheres estão debaixo da autoridade divina. E isso traz responsabilidade, não é brincadeira liderar em nome de Deus, não é brincadeira falar em nome de Deus, porque nós estamos diante daquele que vê todas as coisas. Os sacerdotes governam a sua própria autoridade, e o povo está gostando disso. Olha só, meus irmãos, falta de discernimento espiritual, liderança que está na sua própria autoridade. Nós exercemos a nossa liderança debaixo da autoridade divina. Se nós queremos ter sucesso, esse é o caminho. Por isso, nós devemos lembrar uma coisa, como consequência, como conclusão desse ponto: a aceitação de uma liderança mal intencionada produz uma espiritualidade adoentada que não reflete o desejo de Deus. Quando você olha em ambientes, pessoas que costumeiramente estão no ambiente, numa hora marcada, estão ouvindo coisas, mas não há mudança. Aquilo não está fazendo diferença, porque eles estão debaixo de uma liderança mal intencionada. E hoje nós temos pastores mal intencionados, ditos apóstolos mal intencionados, mas nós vemos pessoas seguindo essas pessoas, essa liderança eclesiástica que muitas vezes estão distantes da palavra de Deus e do coerente de Deus e da Bíblia, que é a verdade. Estão gerando pessoas doentes, adoentadas. Esse não é o desejo de Deus.
Todas as vezes que nós estamos debaixo de uma liderança saudável, nós podemos caminhar bem, isso faz bem para a gente cresce, a gente está alinhado com o agir divino, com o mover divino, a gente aprende a palavra de Deus, porque esse é o caminho, esse é o plano. Por isso que Jeremias está denunciando aqui, e Deus está usando Jeremias para denunciar profetas e sacerdotes, porque eles haviam se desviado também, meus irmãos. Que triste constatação nessa radiografia divina. Lembra no versículo 1? Sai pelas ruas aí, procure. Se tiver um homem, nós lembramos de Sodoma e Gomorra, né? Procure aí, vamos contando para ver, para que eu não traga o juízo sobre essa cidade, destrua essa cidade. Nós lembramos dessa fala bíblica também. A radiografia divina. Sai pelas praças. Nós vamos entre os simples, os pobres, eles não estão sendo fiéis. Vamos para os nobres, eles têm pelo menos mais discernimento. Também não. Vamos aos profetas, não. Vamos aos sacerdotes, não. Profetas falam coisas erradas, os sacerdotes agem de maneira equivocada e o povo está aplaudindo isso. Não aplauda o erro, meus irmãos. Não diga amém para aquilo que não é de Deus. Nós vimos aqui então essa triste constatação. Primeiro, representação persistente. Porque eu já vi pessoas que representavam e num dado momento se converteram. Diante da palavra de Deus, diante da exortação genuína, se arrependeram. Mas o povo aqui mostrava uma representação persistente. A coisa estava seguindo, e diante da exposição bíblica, e diante da exortação, representação, hipocrisia. Uma triste constatação. Segundo, ausência de arrependimento. Como nós falamos, se não há arrependimento, não há restauração. No Novo Testamento nós sabemos disso. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Deus justo, misericordioso, quer ver arrependimento, contemplar arrependimento em nossas vidas. Terceiro, ações injustas. Se eu estou no pecado, não tenho mais sensibilidade para o outro. Hoje pela manhã recebemos aqui o Eliésio falando de um dos bairros e de uma das igrejas com irmãs que fizemos um projeto a semana toda. A fala dele foi essa, não para a glória da igreja, porque a igreja tem que fazer isso mesmo, mas ele dizia que o bairro todo foi impactado e a igreja foi abençoada, e que a vizinhança, o testemunho da vizinhança foi que algo abençoador para aquele bairro, porque estivemos ali levando medicamentos, médicos, dentistas, ações, as mais variadas, e a palavra de Deus, porque nós queremos levar dignidade para as pessoas. Aliás, nesse tempo de eleições, as pessoas, os nossos candidatos em vários níveis, estadual, né? E até o presidente, os candidatos à presidência da República deveriam pensar nisso, levar dignidade às pessoas. Pensar no próximo. Quando eu perco a sensibilidade, eu só penso em mim mesmo, não penso mais em ninguém. A igreja de Deus, que vive debaixo do reino de Deus, ela sempre pensa no outro. Ela manifesta o amor de Deus, porque ela vive e experimentou desse amor. Nesse momento aqui, o povo não estava preocupado com a viúva, com o pobre. Perderam a referência. E como nós vimos, em quarto lugar, eles estavam aceitando uma liderança mal intencionada. É uma bênção os líderes que Deus nos dá. Nós louvamos a Deus por você que é líder aqui na igreja. Nós louvamos a Deus pelos nossos pastores, aqueles que passaram aqui, os que estão aqui. Mas esses líderes, sejam pastores e liderança da igreja em várias áreas, precisam ser líderes autênticos, líderes quebrantados, líderes que estão debaixo da autoridade divina, e não pode se esquecer disso. Que fazem o que fazem porque dependem totalmente de Deus e reconhecem a ação de Deus. Nós nunca podemos aceitar uma liderança mal intencionada, ou uma liderança desfocada, ou uma liderança em pecado. Isso vai gerar pessoas doentes. O exemplo maior de profeta e sacerdote, o povo não estava tendo. Nós vimos aqui que o rei Josias foi o primeiro rei que o profeta Jeremias, que profetizou aproximadamente por 40 anos, fez uma reforma, uma grande reforma, ainda jovem, mas aquela reforma não foi capaz de ser mantida. A fidelidade gerada no reino do sul pelo rei Josias não pôde ser mantida, e o povo caiu novamente. E Jeremias, que viveu ainda jovem,
vendo a reforma que Josias fez, o rei Josias, via aquele quadro terrível agora de pecado, de degradação moral e espiritual do seu povo. Mas estava sendo usado por Deus. Como nós falamos no primeiro sermão, não espere as coisas melhorarem ao seu lado para você agir em nome do Senhor. Jeremias é o nosso exemplo. Os profetas como ele não estavam falando a verdade. Mas mesmo que existam profetas que falam mentiras, se você é um profeta de Deus, você tem que falar a verdade. Se você é uma mulher de Deus, você tem que falar a verdade. Se você é um homem de Deus, você tem que falar a verdade. Mesmo que a igreja, em grande parte, em alguns momentos, nos entristeça. Se você é a igreja e faz parte da igreja, tem consciência do reino de Deus, você tem que persistir e continuar falando em nome do Senhor. E nós não podemos esperar melhorar, porque Deus usava Jeremias naquele momento. Ele estava sendo o instrumento divino. Você quer ser o instrumento divino? Hoje, mesmo olhando as situações difíceis, você deve se colocar à disposição de Deus. Fugir de toda a representação. Abrir o seu coração para Deus. Agir em justiça. Ou ser um líder como Deus deseja. E estar atento aos líderes que estão sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. E que esse texto desafiador e tão profundo nos ensine coisas preciosas para a nossa saúde espiritual e para que possamos viver uma vida que agrade o nome do Senhor. Amém?